Quem és tu, Jesus? Quem és tu, Jesus? Que estavas no princípio junto com Deus, na criação de tudo. Quem és tu, Jesus? Quem és tu, Jesus? O menino que se esvaziou e nasceu do ventre da Virgem, sua mãe. Quem és tu, Jesus? Quem és tu, Jesus? O meu Salvador, o meu Redentor, aquele que pagou com próprio sangue o preço do meu pecado. Tu és Jesus, o Filho de Deus, que morreu numa cruz para que eu tivesse vida. Quem és tu, Jesus, o Filho de Deus? Nasceu como nós para ter legalidade de andar neste mundo. Quem és tu, Jesus, Senhor dos senhores? Em ti eu creio, aceito o teu sacrifício por mim. Glória a Deus, aleluia. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Chegamos na última semana antes do Natal. A última segunda-feira antes da comemoração do Natal. Nós sabemos que o aniversário de Jesus, que é comemorado no dia 25 de dezembro, verdadeiramente não é a data em que Jesus nasceu, mas isso também não importa. O que importa é que a gente chegue no dia 25 de dezembro entendendo quem é esse menino que está nascendo naquele momento. Esse menino que a gente diz que comemora, que grande parte dos brasileiros, da população brasileira que se diz cristã, aproveita para trocar presentes, aproveita para comemorar, aproveita para até fazer uma reflexão. Mas nós precisamos entender quem é essa criança, que hoje, com a graça de Deus, não é mais criança. Hoje, com a graça de Deus, é aquele que morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós como advogado, nos defendendo sempre. Todas as vezes que o nosso inimigo chega diante de Deus e nos acusa de alguma coisa, Jesus pega e fala: olha, eu paguei o preço por esse pecado que você está acusando ele. Está aqui, ó. O meu sangue foi derramado por ele. E eu gostaria nessa semana
de falar um pouco sobre essa criança, sobre quem é Jesus. Da onde veio? Onde surgiu? Quando é que ele apareceu? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso e hoje, especificamente, eu gostaria de falar sobre quando Jesus surgiu, as profecias que apontavam para o nascimento de Jesus e seus cumprimentos, e a genealogia de Jesus. Vamos ler o texto que está em João, no capítulo 1, no versículo 1, aonde nós lemos assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Em outra versão, nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, com isso, a gente pode ver duas coisas aqui. Jesus é Deus. Jesus é o Filho da Trindade, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, Jesus não surgiu. Jesus não foi criado. Jesus é Deus. Ele é o grande eu sou. Ele faz parte do grande eu sou. Ele é a palavra do grande eu sou. Todas as vezes que Deus falou algo na criação do mundo, em suas promessas, conversou com os grandes personagens da Bíblia, Jesus estava ali como sendo o Verbo vivo, a palavra proferida. Jesus, ele não surgiu, ele não foi criado, Jesus é. Da mesma forma que Deus é o grande eu sou. No Antigo Testamento nós vemos diversas profecias, diversas passagens que apontavam para Jesus, para o nascimento de Jesus, para a vinda de Jesus. Mas eu quero pegar 4 profecias que dizem respeito ao Natal, ao nascimento de Jesus. 4 profecias que foram dadas no Antigo Testamento, por profetas no Antigo Testamento, e que tiveram o seu cumprimento no Novo Testamento. Nós vemos a primeira profecia em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, aonde nós vemos a profecia de que Jesus iria nascer de uma virgem. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele fala assim: por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel, ele significa, a palavra Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, é o menino que estaria sendo Deus conosco, Deus aqui na terra. E aqui a palavra diz claramente que seria um milagre, porque todos nós sabemos que uma virgem não pode engravidar. Para que ela engravide, ela tem que deixar de ser virgem. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor nos daria um sinal e uma virgem ficaria grávida e daria à luz um filho e o chamaria de Emanuel. Essa profecia ela se cumpre no livro de Lucas, no capítulo 1, versículos de 26 a 38, aonde o anjo chega até Maria e diz a ela que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Aqui, na palavra de Deus, eu não vou ler todo o texto, mas ela diz assim: o anjo aproximando-se dela, no versículo 28, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. No versículo 30, nós lemos assim:
Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. No versículo 31, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, no versículo 34, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então nós vemos a profecia lá em Isaías, aonde o profeta diz que Deus nos daria um sinal e uma virgem conceberia uma criança. E em Lucas nós vemos o cumprimento dessa profecia. A segunda profecia que nós vemos, referente a Natal, ela é a profecia de que Jesus nasceria em Belém. Lá em Miqueias, no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, nós lemos o seguinte: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E essa profecia ela se cumpre no livro de Mateus, no capítulo 2, no versículo 1. Nós lemos assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então nós vemos aqui mais uma profecia a respeito de Jesus, que foi dada no livro de Miqueias, no Antigo Testamento, e nós vemos o cumprimento dela no livro de Mateus, do Novo Testamento. Uma terceira profecia que eu gostaria de mencionar hoje, ela está em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2 e 3. É uma profecia que diz que Jesus seria descendente de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, dizendo para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para a terra que Deus mostraria a ele, e prometeu a ele que ele teria uma grande nação e que da sua descendência se formaria uma grande nação, uma geração de reis, de líderes. Então aqui em Gênesis 12, versículo 2 e 3, nós lemos assim: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra hoje são abençoados através de Jesus. Todos os povos da terra foram abençoados quando Jesus morreu para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados, nos abençoando com a vida eterna, nos dando toda sorte de bênção e livramento. Essa profecia ela se cumpre no livro de Mateus, no capítulo 1, os versículos de 1 a 17, ele nos mostra a genealogia de Jesus. E aqui no versículo 1 nós vemos o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E no versículo 17, nós lemos assim: assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, e mais 14 gerações
de Davi até o exílio da Babilônia e mais 14 gerações do exílio da Babilônia até Jesus Cristo. Então, Cristo é descendente de Abraão, Cristo é filho de Abraão, Cristo vem da linhagem de Abraão. Mais uma profecia que se cumpre. E a quarta e última profecia que eu gostaria também de tocar e ver aqui hoje é que Jesus seria da família de Davi. No livro de Salmos, no capítulo 89, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte. Salmo, capítulo 89, versículo 3 e 4. Tu dissestes, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é rei vindo da família de Davi, da linhagem de Davi. É interessante quando nós vemos as profecias apontando para Jesus no Antigo Testamento e essas mesmas profecias se cumprindo no Novo Testamento. Mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro prometido para tirar definitivamente o pecado do mundo. Como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós chegamos nessa época de final de ano, nessa época de Natal, aonde as pessoas não dão mais tanta importância à presença de Jesus, ao fato de Jesus, o nosso Salvador, ter nascido. Eles se preocupam mais em trocar presentes, em fazer grandes festas, grandes banquetes. Talvez alguns até aproveitem a oportunidade para se embebedar, abusar das bebidas. Mas se nós pegarmos um tempo para meditar sobre Jesus, se nós pegarmos um tempo para saber e entender quem é Jesus, quem é esse menino que veio e nasceu, qual foi o motivo dele ter nascido, o objetivo dele estar nesse mundo, por que Deus colocaria o seu próprio filho nascendo como homem, entrando nesse mundo como homem, para poder passar por todo o processo de crescimento, de amadurecimento, estudo, adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, até chegar ao ponto de poder se entregar na cruz livremente para nos salvar. É interessante quando nós pegamos essa época para meditar o que Jesus fez por nós. E também meditar se nós estamos verdadeiramente sendo cristãos. Porque a palavra cristão, ela significa que nós somos pequenos cristos, imitadores de Cristo. Isso quer dizer que nós devemos andar nessa terra como Cristo andou, que nós devemos tomar algumas atitudes como Cristo tomou, que nós devemos nos preocupar com o nosso próximo como Cristo se preocupou. Quem é essa criança que nasceu na nossa cultura, na nossa tradição, no dia 25 de dezembro? É um tempo em que nós devemos parar e estudar um pouco mais e tentar compreender o ministério de Jesus, o porquê Jesus veio, o porquê Jesus nasceu. E, como eu disse a vocês, nós estamos começando com algumas profecias que falaram de Jesus e se cumpriram. E eu gostaria também de falar um pouco sobre a genealogia de Jesus. Porque é tão interessante, as pessoas muitas vezes falam,
a respeito da genealogia de Jesus. Porque muitas pessoas falam que Jesus só fez o que fez porque ele era filho de Deus. Porque ele veio ao mundo como filho de Deus. E eu quero dizer a você que não. Jesus veio ao mundo como homem. Ele se esvaziou e veio ao mundo como homem. E tanto foi assim que na sua própria genealogia, na própria árvore genealógica de Jesus, nós vemos duas coisas que chamam muito a atenção. A genealogia de Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 17, nós vemos assim: Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrão e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. E aqui eu quero levantar uma coisa interessante. Quem era Boaz? Se você pegar a história de Noemi, o livro de Noemi no Antigo Testamento, você vai ver que Boaz foi aquele que resgatou Noemi quando ele se casou com Ruth, que era uma estrangeira. Ruth era uma estrangeira. Então Jesus tinha uma pessoa que não era judia na sua genealogia. Ruth, esposa de Boaz, que deu à luz a Obed, ela era estrangeira, ela não era judia. E aqui diz o seguinte: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E aqui tem uma coisa interessante também quando nós queremos olhar para a humanidade de Jesus. Raabe, vocês sabem quem era Raabe? Raabe, se você pegar o livro de Jericó, a história de Josué, a queda de Jericó, você vai ver que Raabe era uma prostituta que morava nos muros de Jericó. E essa prostituta, ela ajuda os espiões de Israel que foram ver a cidade de Jericó, ela ajuda eles a se esconderem para que eles não fossem presos e mortos pelo povo da cidade de Jericó, por serem espiões, por estarem espionando a terra. Raabe era uma prostituta que entendeu que Deus já tinha entregue a cidade de Jericó ao povo de Israel, entendeu qual era o objetivo de Deus e decidiu largar a sua vida de prostituição, se arrepender dos seus pecados e servir a Deus, ajudando aqueles espiões, escondendo eles e depois descendo eles através de cordas pelas muralhas de Jericó para que eles pudessem fugir. E dessa forma, quando eles atacaram Jericó, Raabe foi poupada pelo que ela tinha feito aos espiões. Então nós vemos na genealogia de Jesus pessoas comuns do nosso dia a dia, não só reis, não só nobres, não só judeus, mas pessoas comuns, demonstrando a humanidade de Jesus quando ele veio a esse mundo. Eu sugiro que você, muitas vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção nas genealogias, porque acha chato ler os nomes e nomes difíceis, mas eu sugiro a você que leia o livro de Mateus, no capítulo 1, versículo de 1 a 17, para que você veja a genealogia de Jesus e veja a humanidade de Jesus vinda nos seus descendentes. Glória a Deus! Aleluia! Eu espero que nessa segunda-feira que antecede o Natal,
você tenha um pouquinho mais de ideia daquele que é Jesus Cristo, quem é a criança de Jesus Cristo, quem foi esse menino que nasceu em Belém no dia 25 de dezembro, conforme a nossa tradição. Glória a Deus! Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sua vida, sua família, sua empresa, as pessoas que te rodeiam e que você ama, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assine o canal. Pegue essa palavra e envie para outras pessoas, para que elas tenham essa noção, para que elas tenham esse conhecimento sobre quem é Jesus. Vamos ver se a gente consegue, no decorrer dessa semana, ir esmiuçando um pouco mais sobre quem é esse menino maravilhoso, Emanuel, Deus conosco, que nasceu nesse dia que nós comemoramos em nossa tradição cristã. Glória a Deus! Aleluia! Seja abençoado em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.